Oi gente, tudo bom? Olha, hoje a gente vai conversar sobre sentimentos. Eu vou conversar com você aí, mas na esperança de que você aí consiga falar com seu filho sobre sentimentos de uma forma mais aberta, mais leve e mais genuína, que é uma coisa que a gente não está muito acostumado, né? Acho que o primeiro passo é esse, a gente entender que pra gente é difícil porque a gente não teve muito disso na nossa infância, né? Assim, claro, existem alguns casos que são pessoas que foram criadas por pais e mães que falavam abertamente sobre sentimentos, mas a grande maioria de nós não teve isso na infância. O que torna todo esse processo mais difícil, né? Porque a gente cresce, vira adulto, tem filhos, e aí a gente fala assim, eu acho que eu quero começar a falar, incentivar os meus filhos a ter uma inteligência emocional mais forte, falar sobre emoções. Só que a gente esquece que a gente não sabe muito bem como faz isso. A gente não sabe nem falar com a gente, né? Com nós mesmos sobre os nossos sentimentos, com os nossos parceiros, nossas parceiras. Quem dirá para os nossos filhos? Então esse vídeo é para a gente entender um pouco melhor como funciona essa coisa toda e como que a gente se ajudando vai ajudar inevitavelmente os nossos filhos. Então assim, eu quero começar falando da coisa mais importante que eu vou falar nesse vídeo daqui. E que se você sair desse vídeo com essa informação bem fixada aí na sua cabeça, você, assim, eu vou estar satisfeito, tá bom? Que é o seguinte, você precisa primeiro entender para depois passar para o seu filho que todos os sentimentos são ok, que todos os sentimentos são tudo bem. Eles são possíveis, eles não são sentimentos errados, não são sentimentos piores nem melhores. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tende, por causa do nosso próprio histórico, por causa de como todo mundo na sociedade vê os sentimentos, a gente tende a achar que só os sentimentos bons, né, entre aspas, que só os sentimentos de felicidade, de alegria, enfim, todos esses sentimentos que trazem um bem-estar instantâneo, que esses sentimentos são os únicos sentimentos bons. E que, na verdade, não existem sentimentos bons e ruins, são sentimentos, são experiências e sensações e emoções humanas que nós temos e que precisam ser validadas. Então, a partir do momento que a gente começa a reconhecer que se eu sinto raiva, que se eu sinto inveja, que se eu sinto frustração, se eu sinto medo, ainda mais sendo homem, né? Se eu sinto medo, essas coisas todas são normais e tá tudo bem sentir isso, sabe? Você percebeu a sutileza disso que eu tô falando? Talvez não, mas eu acabei de falar, por exemplo, que tá tudo bem sentir inveja. Você viu isso? Talvez isso tenha causado um certo desconforto em você. E a gente precisa entender que isso é um sentimento também como qualquer outro. E ele não pode ser colocado embaixo do tapete, porque a pior coisa que a gente pode fazer é colocar qualquer sentimento embaixo do tapete. Seja com nós mesmos ou com os nossos filhos, né? Então, quando eu falo de inveja, eu vou tentar botar um exemplo para criança, para ficar mais fácil de entender. Se a criança, ela, por exemplo, demonstra que ela está com inveja de um brinquedo de um amigo que tem um determinado brinquedo e ele não tem, e ele gostaria muito de ter, ele se sente com inveja disso, eu estou falando de crianças e pessoas com inveja, não invejosos, tá bom? Sem rótulo, só o sentimento. Então o que eu quero dizer quando eu falo que tá tudo bem sentir inveja? É porque tá tudo bem aquela criança desejar algo que não é dela. Isso faz parte, nós somos humanos, isso acontece com a gente sente isso o tempo todo. Se eu vejo ele, o amiguinho do trabalho com um celular de última geração e isso é importante pra mim, eu vou sentir uma ponta de inveja. Mas o grande problema é que na hora que a gente percebe que tá sentindo inveja, a gente já se julga automaticamente, já se faz sentir muito mal por estar sentindo inveja. Então a gente meio que, sabe, nós somos os carrascos de nós mesmos quando a gente fala de sentimento, principalmente de sentimento. E eu gostaria que a gente pudesse quebrar um pouco isso e entender que tá tudo bem sentir qualquer coisa. Esse é o primeiro passo. Então, nesse momento, por exemplo, da criança, do meu filho sentindo inveja, primeiro que inveja é um sentimento que a gente nem fala sobre, né? Então vamos colocar assim, a gente sempre fala sobre tristeza, raiva, frustração, alegria. Todas essas coisas a gente fala sobre isso com os nossos filhos, mas a gente não fala o que é inveja, a gente não explica isso. E outro dia eu tive que explicar isso pro Dante porque eu percebi que ele estava sentindo inveja de um presente de Natal antigo que o Gael tinha ganhado. E aí eu falei, filho, você sabe o que você está sentindo? Ele, o quê? Isso se chama inveja. Você está querendo muito uma coisa que não é sua, mas que a outra pessoa tem. Quando a gente se sente dessa forma, o nome desse sentimento é inveja. E tá tudo bem você sentir dessa forma. Tá tudo bem você desejar aquilo que não é seu, que é do outro, mas essa é a realidade. Aquilo não é seu. Mas tá tudo bem você sentir dessa forma. E eu tô aqui para te ajudar a passar por isso. Você enxergou que você está sentindo isso, a gente está falando sobre isso, e eu tô aqui para te ajudar, para te abraçar, né, e para te dar todo o apoio que você precisa. Entendeu a diferença?
Eu não fiz ele se sentir mal por ter sentido inveja de um brinquedo qualquer. Eu conversei com ele abertamente sobre isso para ele entender que é normal. Da mesma forma, por exemplo, quando o Gael já falou que não queria que eu fosse o pai dele, ele ficou sentindo super mal automaticamente. Eu falei com ele, poxa filho, olha, eu sei, você tá sentindo raiva do papai. E tá tudo bem sentir raiva do papai. Você pode sentir raiva do papai. Isso é normal, a gente sente raiva das pessoas, das coisas, e você não tem que ficar se sentindo mal por causa disso. Eu tô aqui, eu sei que eu fiz uma coisa que você não gostou, mas eu tô aqui para te ajudar com esse sentimento, tá bom? E eu não vou deixar de te amar por causa disso, e eu tenho certeza que você não vai deixar de me amar por causa disso também. Você tá sentindo raiva, mas você ainda assim me ama, e isso tudo é normal. Eu acho que essa é a mensagem principal de tudo na vida quando a gente fala de sentimentos, que a criança entenda de fato e que nós entendamos também que qualquer sentimento é normal, tá legal? E é por isso que nós, enquanto pais, somos tão importantes nesse momento dessa formação de inteligência emocional, desse arcabouço de sentimentos e emoções que os nossos filhos estão experimentando na vida. Porque nós precisamos ser esse reduto seguro para que eles expressem todos os tipos de sentimentos que eles estão vivendo, sabe? A gente precisa ser esse lugar calmo, esse lugar plácido em que eles possam reverberar tudo aquilo que eles precisam reverberar. Porque a gente sabe que lá fora, lá no mundo, com as outras pessoas, eles não vão poder fazer isso. Mas se eles descansam no nosso amor, se eles confiam no vínculo que a gente tem, se eles se sentem seguros com a gente, eles podem sim expressar qualquer tipo de sentimento. E o mesmo deveria ser, por exemplo, com a gente e com as pessoas que nós temos vínculos seguros, Por exemplo, eu com a minha parceira, eu com a Anne, Então, poxa, eu preciso me sentir seguro o suficiente para expressar todos os sentimentos que eu estou sentindo, mesmo que seja a raiva dela, sabe? E ela precisa fazer de tudo o melhor possível para tentar entender e acolher isso. É claro que a gente às vezes pode não acolher, a gente pode ter os nossos dias difíceis também, mas depois, quando tudo passa, a gente precisa rebobinar isso daí e conversar e falar, poxa, olha, eu entendo que você estava sentindo raiva de mim, tá tudo bem, isso é normal mesmo, você pode sentir raiva, vamos tentar resolver então essa situação que fez com que você sentisse raiva de mim, Então vamos trabalhar sobre isso. Eu acho que esse é a beleza máxima de quando a gente está falando de relacionamentos, não só entre adultos, mas principalmente entre pais e filhos, tá bom? E agora, por mais que isso tudo soe fácil para você aí, eu sei que é muito difícil na prática. A gente não teve isso nas nossas infâncias, pelo menos assim, a maioria de nós, então a gente também precisa, enquanto a gente está ali criando os nossos filhos, correndo atrás para entender e resolver nossas próprias questões. E eu acho que isso é perfeitamente normal, e se sentir frustrado, inclusive, porque a gente não está conseguindo fazer isso, também está tudo bem, tá? Você não precisa se sentir mal por não estar conseguindo, se sentindo frustrado por isso, e vai se punir mais ainda porque você está frustrado. Então, entenda, tudo isso é normal. E, inclusive, é um exercício que a gente precisa fazer, porque ainda mais se você, como eu, tem essa dificuldade já de início de não conseguir falar muito sobre seus sentimentos, é importante que você pratique. Então, fica aqui o meu pedido, meu desafio para você, que é: vá até o espelho durante algumas vezes do dia, Ou pelo menos uma vez ao dia. Vá até a frente do espelho. Aqui em casa só tem no banheiro. Então, vou lá antes de tomar banho, eu vou lá e pego um sentimento que eu tive naquele dia e falo. Então, olha, eu olho pra mim mesmo e falo assim: hoje eu senti raiva do Dante, porque eu pedi pra ele arrumar 1000 vezes o Lego dele e eu fiquei com muita raiva do meu filho. E tá tudo bem eu ter ficado com raiva dele. Depois eu conversei com ele entendeu a importância do que eu falei, e aí ele foi lá, arrumou e eu ajudei ele também e tudo mais, parará, e por aí vai. Então eu acho que a gente precisa ter esse diálogo genuíno primeiro com nós mesmos. Então o espelho eu acho que é uma boa, pelo menos para mim funciona bastante, você chegar lá e falar algum sentimento que às vezes é considerado proibido, sabe? E comece a partir daí. E aí você pode fazer uma coisa que eu tenho praticado bastante com os meninos e comigo mesmo aqui, que é o check-in emocional. Eu falei até sobre isso numa das minhas lives anteriores, aqui no YouTube, falando sobre como que é importante a gente ter esse momento do check-in emocional. O que é isso? É como se você fizesse uma marcação ali, marcou o ponto, bati o ponto da minha emoção naquele dia. Como que eu estou me sentindo? Então é importante você reservar esses momentos do dia com seu filho, com seus filhos, num lugar seguro, um lugar calmo, seja no sofá da sala, sem interrupções, sem TV, sem tela, sem celular, sem nada, então, ou na cama, e perguntar: poxa filho, aí, conta pro papai agora,
Como é que foi o seu dia hoje? Você teve algum sentimento muito difícil hoje que você teve dificuldade de lidar? Conta pra mim qual foi o sentimento mais difícil, qual foi a situação mais difícil pra você hoje. E deixa a criança falar. E depois você pergunta outros sentimentos para deixar a criança falar de alguma coisa que deixa ela muito alegre, né, muito feliz. Então é importante a gente fazer esse check-in emocional para a criança primeiro se sentir importante, ver que o pai, a mãe se importa com aquilo que aconteceu no dia e como que ele se sentiu, né, frente a essas situações tão diversas da vida. E também a gente pode compartilhar isso com os nossos filhos. Então fazer esse exercício de, olha filho, sabe, hoje o papai ficou com muita raiva de você, sabia? Eu fiquei com muita raiva de você porque eu queria muito que você arrumasse e você não ouviu o papai, e o papai também não perguntou direito, né? E aí a gente acabou se desencontrando na nossa conversa e eu fiquei com muita raiva de você por causa disso. Eu até gritei com você e eu errei por causa disso, mas eu peço desculpas, inclusive, se você não pediu desculpa ainda por ter gritado, né? Enfim, esse é um bom momento para isso também, mas esse fechamento do dia com esse check-in emocional é extremamente importante, não só para o seu filho, mas para você e para a relação que vocês estão conseguindo construir, tá bom? Então fica essa dica para você aí. Se você já pratica esse tipo de diálogo, de check-in emocional, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que tá sendo aí, tá bom? Importante também, se você gosta do meu trabalho, se você gosta desses vídeos aqui, se eles te ajudam de fato, poxa, considere se tornar um apoiador do meu trabalho. Me apoie financeiramente através do YouTube aqui, ó, no botão Seja Membro, e você vai fazer toda a diferença para mim. Com R$ 7,99 por mês você vai se tornar um apoiador, você vai ter acesso a algumas recompensas, como acesso a todas as lives antigas que eu já fiz, acesso ao nosso chat de apoiadores, que a gente está sempre discutindo, se ajudando, se desconstruindo, né? E também você vai ter acesso aqui a alguns vídeos antes deles serem publicados, né? Você tem um acesso aos vídeos com antecedência também, que é um negócio bem legal, tá bom? E se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa aqui o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá nas redes sociais. Tudo isso é super importante para fazer com que o meu trabalho cresça e que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que eu crio aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!